Bom dia, mas bom dia mesmo, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está no ar mais um programa da Primeira Igreja Batista nesta segunda-feira. Que você seja muito bem abençoado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo neste dia de trabalho, nesse dia de lazer, ou neste dia em que você está indo para a escola para fazer um exame, seja qual for a tua atividade, Deus está no controle, Deus quer te abençoar. E eu quero fazer um convite para você, para que no domingo, 7h30 da noite, você esteja ali no templo da nossa Primeira Igreja Batista, aqui em Três Marias, que fica situado à rua Curitiba, 158. O nosso templo é fácil de encontrar. Você subindo a Felinto Miller, a primeira rua à sua direita está o templo de nossa igreja. Vá lá para você receber uma oração, você que está passando por uma dificuldade, você que tem dúvidas a respeito da vida futura, da vida pós-morte, então vá lá. Você que está passando por uma necessidade, você que tem carregado tanta coisa nas suas costas, de problemas do passado, de dificuldades, você que está tendo problemas existenciais, você que está vivendo deprimido, você que está angustiado, você que está com essa enfermidade, eu digo para você, sem medo de errar, Jesus é a solução. Vá ali conosco buscar a solução que só podemos encontrar em Jesus Cristo. Mas esta manhã eu quero falar com você saindo de uma enrascada e encontrando a salvação. Para isso nós iremos ler lá no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, está lá no Velho Testamento, e o livro de Êxodo trata da saída do povo de Israel do Egito, povo este que estava sob dura servidão de Faraó, estava escravizado, estava ali oprimido, mas Deus providencia um libertador. Mas vamos ler Êxodos capítulo 14, versículos 13 e 14, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Medo. Quem nunca sentiu medo? O nosso dicionário define o medo como sendo uma perturbação resultante da ideia de um perigo real ou aparente, ou da presença de alguma coisa estranha ou perigosa. Podemos definir também como pavor, susto, terror. Esclarece-nos a psicologia que o medo é um sentimento que, bem direcionado, proporciona um impulso positivo ativado à criatividade, fazendo com que o cérebro trabalhe com dinamismo. Mas no texto que acabamos de ler, o povo de Israel fora libertado das garras de Faraó do Egito. Moisés tinha sido o instrumento de Deus para libertar o povo de Israel. Povo este que estava já no Egito há 430 anos, debaixo da escravidão, debaixo do jugo de Faraó. Mas Moisés, instrumentalizado pelo Espírito Santo de Deus, providencia esta libertação, que não foi uma libertação simples, não foi uma libertação de uma hora para outra. Houve vários óbices, transtornos, adversidades e a luta espiritual.
a luta das trevas contra a posição, contra o posicionamento de Moisés como servo e mensageiro de Deus para conduzir aquele povo. E após vários embates com Faraó, Israel caminha em direção a Canaã, a terra prometida. E, num determinado momento, Faraó, já não aguentando mais as pragas que vieram sobre o Egito e o seu reino, libera este povo. Mas nós sabemos que, ao sair, conforme o relato bíblico nos esclarece, ao sair, ao ser libertado o povo, Faraó se arrepende. O povo fica preocupado. O povo de Israel, em um dado momento de seu trajeto, se surpreende com o exército egípcio ao seu encalço. Estava exatamente à sua retaguarda e diante do povo hebreu estava o mar. Então, humanamente falando, o povo de Israel estava encurralado. Diante deles o mar Vermelho. Atrás dele, o povo hebreu, estava Faraó com seu potentíssimo exército. O povo tremeu, o povo se desesperou, procurou o líder Moisés de maneira atroz e sanguinolenta, pois atribuíam a Moisés as agruras pelas quais estavam passando. Moisés acalma o povo, fala aos liderados: não temais, estai quietos. Moisés sabia de antemão o que estava acontecendo. Aquelas circunstâncias adversas, aquele problema, aquele medo, aquele temor do povo, era normal do ponto de vista humano, racional, mas Moisés era um homem de Deus. Moisés via o espiritual, Moisés galgava os patamares espirituais. E aí nós ficamos pensando, como ser um homem espiritual? Como galgar esses patamares espirituais? Como entender o mundo espiritual da luz e também visualizar o mundo espiritual das trevas? O apóstolo Paulo, ele nos dá uma orientação e até um ensinamento a respeito de tal realidade. Mas eu quero dizer uma primeira coisa básica para você. Você que quer ser um homem ou uma mulher de Deus, você que quer ter vitórias nesta vida, eu digo para você, meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte, a primeira coisa que você tem que fazer para que você tenha vitórias é ser um vitorioso lá nas camadas espirituais. Quando você é vitorioso, quando você tem vitória e sucesso no mundo espiritual, você o terá no mundo físico, no mundo da matéria, no mundo profissional, no mundo familiar, no mundo educativo, seja lá em que área da sua vida for. Por isso que Jesus é bem claro, nós temos repetidamente falado isso aqui pela rádio. E se você quer aprender mais, vá lá no nosso templo, nós temos estudos bíblicos aprofundados, estudos que são praticamente dentro de uma metodologia, dentro de um processo pedagógico do ensino-aprendizagem, do que há de mais moderno dentro da área educacional. Não estou aqui fazendo propaganda da igreja, não, mas se você quer mesmo aprender a palavra de Deus, ter uma substância daquilo que a palavra de Deus fala e você colocar em prática e visualizar os resultados, vá lá estudar conosco, vá discutir também, vá tirar suas dúvidas, vá receber as bênçãos do Senhor. E eu digo
para você, sem medo de errar, você não se arrependerá. Deus irá levar a você a patamares nunca dantes visto. Experimente. Mas, como eu estava dizendo, o apóstolo Paulo, lá na sua carta, lá na primeira carta aos Coríntios, isso está lá no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olha só, que coisa tremenda, maravilhosa, profunda, extasiante. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E ele diz mais, no versículo 14 de 1 Coríntios 2, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 14 a 16. E como ter a mente de Cristo? Como ser um homem espiritual? É fácil. Basta uma posição, basta um passo seu, meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar Jesus no seu coração, é grudar-se a Jesus, é amalgamar-se a Jesus. E como eu me torno um ser com Jesus? Declarando, confessando, aceitando-o como seu Senhor e como seu Salvador. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, isto está lá na carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, quando Paulo, instrumentalizado pelo Espírito Santo de Deus, ele exorta aquela igreja e exorta-nos hoje, aqui e agora, dizendo: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, tu serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você percebe, você entende, você tem que declarar com a sua boca, você tem que dizer: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. E com isso, você começa a galgar os patamares espirituais. É por isso também que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, e é bom que você anote esses versículos que nós estamos falando aqui, para que você depois faça uma consulta mais a miúde, mais acurada, mais demorada, no seu quarto, na sua sala. Então, Efésios capítulo 2, olha só o que Paulo escreve à igreja de Éfeso, aos Efésios. Ele diz assim, Efésios capítulo 2, versículo de 4 a 6. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando você declara Jesus como seu Senhor, você começa a ficar num lugar estratégico, espiritualmente falando. Este lugar é o lugar com Cristo. O nosso tempo exauriu-se. Continuaremos amanhã, terça-feira, neste mesmo estudo. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Amém e amém.